Quando tem início a menopausa? Qual a idade que começa a menopausa? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Fica no vídeo até o final que você vai entender. Bom, quando nós falamos de menopausa, nós estamos falando de o início do fim, podemos dizer, o início do fim da fase reprodutiva feminina. Ou seja, a atividade folicular dos ovários está acabando. Isso quer dizer que também vai terminar o ciclo reprodutivo da mulher. Bom, isso é extremamente importante. A compreensão do que está acontecendo com a mulher e no corpo da mulher é extremamente importante para que você possa também entender os seus sinais e sintomas. Mas nós vamos tratar basicamente dos efeitos cerebrais que estão ocorrendo nessa mulher que está na menopausa. Como eu disse, é o início do fim da fase reprodutiva da mulher. As mulheres vêm com o número de óvulos prontos, ela vai liberando isso de forma gradativa durante sua fase de ciclo reprodutivo, que começa ali com a puberdade, quando ela começa, portanto, a sua vida como adulta. Podemos dizer como está maduro a atividade folicular para dar início à fase reprodutiva. Isso não quer dizer exatamente que a mulher está madura no aspecto cognitivo para ser mãe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá legal? Mas, de maneira geral, então, a menopausa marca o fim dessa fase reprodutiva. Só que agora o corpo dela começa a sentir sinais e sintomas em decorrência do início dessa fase. Bom, quando nós falamos de menopausa, nós estamos falando dessa redução da atividade folicular, mas também estamos falando da redução de hormônios que são produzidos e que tem também ação sobre a própria gônada feminina. A gônada feminina é o ovário. Como eu disse, então, essa atividade folicular reduz, mas também acaba reduzindo também estrogênio e progesterona. A questão é que estrogênio e progesterona têm efeitos sobre o anos de idade, podendo haver aqui algum tipo de variação. Algumas mulheres podem começar mais cedo, algumas mulheres podem terminar mais tarde, ou começar mais tarde e terminar mais cedo. Enfim, cada uma tem as suas características, às vezes determinadas por fatores ambientais, mas também podem ser determinados por fatores genéticos. Muito bem. Essas mulheres, quando entram na menopausa, com a redução desses hormônios gonadais, estrogênio e progesterona, ela começa a ter maior risco de Alzheimer. Isso por quê? Para algumas mulheres, aumenta o risco de Alzheimer, porque quando você associa a redução dos hormônios gonadais, estrogênio e progesterona, que são também reconhecidos por terem efeito neuroprotetores, essa redução desses hormônios neuroprotetores começa a aumentar riscos de doenças do tipo demências. E a demência mais conhecida, então, o Alzheimer. E esse maior risco de Alzheimer está presente principalmente em mulheres que têm ali uma predisposição genética. Algumas pesquisas sugerem que a redução desses hormônios gonadais, estrogênio e progesterona, estariam associados a um gatilho para dar início, portanto, ao desenvolvimento do Alzheimer. Tá legal? Além disso, nós sabemos que a redução de estrogênio e progesterona estão também associados à redução da libido feminina. Ou seja, na menopausa, a mulher pode perder o interesse pela função sexual. Aí, alguns autores até sugerem que essa redução da libido estaria associada àquela questão associada também de que, bom, eu estou reduzindo a minha capacidade de gerar uma nova vida, então também estaria sendo associado aqui a redução da libido, já que eu não poderia mais, teoricamente,
ser mãe. Bom, claro que aqui são sugestões, mas ocorre sim, na maioria dos casos, redução da libido. Outro caso interessante é que reduz a capacidade atencional e de concentração. As mulheres dessa fase, elas reduzem a capacidade de manter o foco e a atenção e a concentração. Bom, essa capacidade reduzida de atenção, concentração e, portanto, manter o foco também, acabam gerando o quê? Déficit de aprendizagem, portanto, redução da memória. Sim, a capacidade de fazer memória em mulheres na fase de menopausa, elas reduzem. Por outro lado, a capacidade cognitiva, que está associado também à capacidade de formação de memória, ela também reduz. Também existem estudos que sugerem que mulheres na menopausa também estão sujeitas a ter menor capacidade em relação a funções executivas. O que é isso? Memória de trabalho, que é aquela memória que você usa, por exemplo, para estabelecer uma conversa, um diálogo rápido, aquela memória de mais curto prazo, flexibilidade cognitiva, controle. Capacidade do córtex cerebral, sabe aquela camada mais externa do córtex? Vou fazer aqui um desenho, olha só. Você tem aqui, os hemisférios cerebrais aqui, e aqui teria vou fazer um corpo caloso legal aqui, peraí. Vou fazer um corpo caloso aqui, tá? Então, digamos que isso aqui é uma imagem dos dois hemisférios cerebrais. Isso aqui que você está vendo aqui em preto é a camada mais externa, chamada de córtex cerebral. Esse córtex, ele pode variar de espessura. O que é o córtex? É onde estão principalmente os corpos dos neurônios. E esses corpos de neurônio, onde eles estão acumulados, nós chamamos de substância cinzenta. Então, o que acontece é que essa substância cinzenta no córtex cerebral, que são representados por partes de neurônio, eles podem reduzir, tá? Podem reduzir. Então, o que tem no corpo? Vou fazer um corpo de neurônio. Aqui um neurônio clássico, olha aqui o neurônio, tá aqui, pá. E aqui o axônio dele, tá vendo? Então, aonde está essa parte do neurônio aqui, ó? Essa parte do neurônio aqui, ó. A substância é cinzenta. E também, nesse caso, quando se fala de menopausa, existem pesquisas que sugerem que ocorre diminuição dessa camada cortical, o que pode estar associado a uma redução, por exemplo, de tamanho de neurônios e de capacidade de conectividade desses neurônios. E isso tudo também sugere, portanto, se diminui a capacidade funcional dos neurônios. Se diminui o tamanho desses neurônios, reduzindo o córtex, que é essa camada onde estão os corpos de neurônios, e aí, portanto, a capacidade de conectividade também, eu vou diminuir a capacidade cognitiva, funções executivas, memória e tal, e, portanto, eu tenho todo esse prejuízo cognitivo que a gente acabou de descrever agora. Agora, existem casos em que alguns estudos sugerem que algumas mulheres, depois que passam por essa fase de menopausa, elas podem, o córtex cerebral, o cérebro e, portanto, as funções cognitivas, elas podem se reorganizar e se readaptar ao contexto. Então, existem sim alguns prejuízos, mas também existe uma capacidade muito grande das mulheres se adaptarem à nova realidade e de se reorganizarem, organizarem as funções cerebrais e, portanto, as funções cognitivas de forma a minimizar e, portanto, se adaptar a uma nova realidade cognitiva, que é a questão desses prejuízos que nós descrevemos aqui. Então, algumas funções, elas podem retornar ao normal. Olha que interessante isso. Ou seja, existe uma certa resiliência em que fazer com que o que eu perdi nessa fase de adaptação, de sair da fase reprodutiva para sair para uma fase onde eu deixo de ter a capacidade reprodutiva, o corpo feminino deixa de ter essa capacidade reprodutiva,
traz um prejuízo cognitivo, um prejuízo funcional no ponto de vista dos efeitos cerebrais, mas também, depois que passa dessa fase, algumas mulheres têm essa capacidade de ter um córtex cerebral, de ter a substância branca do cérebro reorganizada a ponto de voltar a ter as funções cognitivas que foram perdidas, voltar a ter essas funções preservadas ou até mesmo voltar às funções próximas do normal. Isso é bem legal de se colocar, porque parece que o cérebro feminino tem essa capacidade de se adaptar ao contexto da nova realidade, do ciclo, da fase que ela está vivendo. Isso é legal, porque sugere, mais uma vez, que as mulheres, apesar de passarem por essa fase, também têm aquela questão associada da neuroplasticidade feminina, no cérebro feminino, após a menopausa e, portanto, de adaptar-se ao contexto e conseguir, portanto, continuar ali com as suas atividades cognitivas nos aspectos mais funcionais possíveis, tá legal? Então, nem tudo está perdido após a menopausa. É uma fase difícil, como a gente pode ver no ponto de vista cognitivo, é uma fase que realmente transforma, muda o cérebro. Mas, como eu disse, algumas mulheres na pós-menopausa podem sim voltar a ter as funções cognitivas, aquelas que foram perdidas. Aqui vale a pena dizer que em alguns casos, algumas mulheres buscam profissionais médicos especializados e que podem ajudar, por exemplo, a verificar a possibilidade de reposições hormonais ou de adaptar-se não só com o uso de hormônios, mas com o uso de medicamento hormonal, mas outras conseguem também se adaptar a medicamentos de forma um pouco mais natural, que consegue, como eu disse, levar a atividade cognitiva aos níveis muito próximos daqueles que eram antes da menopausa. Era essa a mensagem de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que estão ou que você acredita que está nessa fase ou nessas fases que a gente acabou de apresentar para você aqui agora. Isso tem um impacto social muito grande. Então se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. Para você é tão simples, é só ir ali e clicar em cima, né, do joinha e vai fazer uma grande diferença para nós aqui no canal. Tá legal? Era isso. Obrigado. Um abraço.